Há um mês atrás, a disputa pela audiência no YouTube esportivo aumentou com a chegada da GE para concorrer diretamente com a Cazé TV e que agora tem um terceiro concorrente muito forte, que é a ESPN. Mas passado um mês da estreia da GE, quais são os dados, os números e o balanço desse primeiro mês? E aí vamos falar ainda de novidades da GE, eu só quero chamar de Cazé TV porque é muito parecido o nome. E de novidades da GE ainda essa semana, que tem amistosos da seleção brasileira. Vamos saber aqui se essa aposta da Globo é interessante, é um tiro no pé, se vai dar certo ou não. Claro que um mês só não dá para ter muita certeza de nada, mas eu trabalhei com um cabra que dizia que conhece alguém pelo descarregar das malas, então dá para a gente ter uma noção do que pode acontecer, do nível de crescimento a partir dessas primeiras informações e dos primeiros dados e dos primeiros apontamentos da GE. Deixa o like nesse vídeo se você gosta de mídia esportiva, esse debate aqui sobre transmissões, até para que outras pessoas que, como você, gostam disso, possam ser alcançadas por esse conteúdo. Vamos lá. Notícia da Máquina do Esporte faz esse balanço do GE. GE alcança 13 milhões de pessoas em um mês e cresce entre público jovem. A equipe da GE aqui, né? A GE completou seu primeiro mês de operação com um alcance superior a 13 milhões de pessoas, segundo dados do Kantar Ibope Média. Somando todas as plataformas de distribuição, o canal acumulou 457 milhões de visualizações de conteúdos, incluindo transmissões e postagens. O desempenho é impulsionado pela adesão do público jovem. No Globoplay, a audiência está concentrada em pessoas entre 4 e 34 anos. No YouTube, esse índice sobe para 53%, um crescimento de quase 10%, entre 13 e 34 anos, enquanto no TikTok chega a 64% no mesmo recorte etário. Ou seja, se a Globo tinha o interesse de buscar uma renovação de público e atingir o público mais jovem, ele está conseguindo. Ainda que eu acho que a estratégia, e ela está se ajustando jogo após jogo, pelo menos os jogos que eu vi pela GE, sobre a linguagem. Eu sinto que a GE começou muito com assim, é só eu falar palavrão e falar gíria que eu falo a linguagem do jovem. Não é isso que acontece. Acho que essa linguagem do jovem ela é muito subjetiva, ela é cheia de detalhes e que qualquer coisa artificial soa muito ruim, soa muito forçado, e eu sinto que a GE começou forçada e aos poucos vem encontrando a sua característica. Vamos continuar aqui com a matéria. No YouTube, o canal GE atingiu 8,3 milhões de inscritos, um crescimento de 29% em relação à estreia, ou seja, quase 30% de crescimento em um mês, levando em conta que já era um canal grande, que normalmente, às vezes, chega num teto e não cresce tão ligeiro assim. É um crescimento muito relevante, muito relevante. Os conteúdos foram consumidos por mais de 36 milhões de dispositivos únicos, segundo dados do YouTube Analytics. No TikTok, a página criada no primeiro dia de transmissão já conta com 690 mil seguidores e 88 milhões de visualizações nos vídeos. No Instagram, o canal ultrapassou 500 mil seguidores. Como eu não lido muito bem com o TikTok e Instagram, não sei se isso é bom ou ruim, mas parece-me ser bem interessante. Considerando as três plataformas, a GE soma mais de 3 milhões de novas adesões, com uma base total de 9,5 milhões de seguidores. Tudo isso em um mês, tudo isso com a linguagem ainda se consolidando, tudo isso ainda tendo muita coisa para chegar. Eu não vi ainda, também eu não fico tempo todo no YouTube, eu não vi ainda algo além do que já está passando, que é seriado brasileiro, Libertadores, e acho que é isso, Série A e Libertadores. Mas eu imagino que logo vão vir outros esportes, e na chegada de outros esportes vão atingir outros nichos, e a tendência é crescer ainda mais. As lives pré e pós-jogo, uma das principais apostas da GE, alcançaram 56 milhões de visualizações no YouTube, com média de 3 milhões de dispositivos únicos por transmissão. A maior audiência foi registrada na partida Brasil vs Bolívia, pela eliminatória das Copas, com 9,2 milhões de visualizações. A transmissão do Campeonato Brasileiro pela GE apresenta até o momento um alcance médio 6% superior
ao da Cazé TV. E para mim essa é a grande notícia desse vídeo, dessa notícia, enfim, desse contexto. Porque era sabido que se você colocar o sinal aberto de um jogo da Série A, acho que teve Vasco e Flamengo assistindo esse jogo na GETV. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil, o Vasco tem a quinta maior torcida do Brasil. É natural que esse jogo que você vai assistir na TV por assinatura, que ninguém tem, que poucas pessoas têm, ou aberto no YouTube, ia dar muita gente, ia dar uma cacetada de gente. Amistoso da seleção brasileira, todo mundo aí empolgado para entender que time vai ser do Ancelotti. A mesma coisa, ainda que os amistosos passem também na TV aberta, mas muita gente nem tem antena de TV aberta na sua TV. Então era natural ter uma grande audiência. Agora, o que não se sabia, o que não é natural, é se a concorrência direta com a Cazé TV, como se daria. Quando haveria esse choque? Quando a Globo passaria a Cazé, se é que passaria. E já tem aí um alcance médio 6% a mais. Em termos de YouTube é pouca coisa, mas já mostra um aceno. Mostra que a marca Globo segue sendo muito forte, mesmo entre os jovens, e talvez pela possibilidade de ter mais jogos à disposição e poder botar grandes clássicos, jogos grandes da Libertadores, tem como o canhão, que se costuma falar, da Globo, tá fazendo a diferença nesse primeiro mês de GETV. Vamos acompanhar como se segue. Falando em GETV, vamos ver aqui parte da programação dessa semana, porque nós temos, preparação para a Copa com amistosos na Ásia, sexta-feira dessa semana e terça-feira da próxima, não sei quando eu vou soltar esse vídeo, mas eu creio que seja antes do jogo do Brasil. Tem amistoso do Brasil, da seleção brasileira na Ásia, e a GETV, Globo e Sport TV transmitirão ao vivo. Com vaga já garantida na Copa, a seleção brasileira vai iniciar uma nova jornada sob o comando de Carlo Ancelotti. O primeiro compromisso acontece nesta sexta-feira, dia 10, contra a Coreia do Sul, em Seul, 8 horas da manhã, horário de Brasília. O jogo terá transmissão ao vivo da Globo, com narração de Luiz Roberto, comentários de Júnior e Roger Flores. Por conta da partida, o Bom Dia Brasil vai ao mais cedo, e tal. Sport TV e GE fazem cobertura completa. O amistoso Coreia do Sul e Brasil também será transmitido pelo Sport TV, que prepara uma cobertura especial a partir de 7h15, com pré-jogo, análise e informações de bastidores. A narração fica com Luiz Carlos Júnior. A GETV, braço de streaming esportivo do Grupo Globo, também transmitirá a partida ao vivo, direto do estúdio. Jorge Digo narra o duelo, acompanhado das análises de Bruno Formiga e Luana Maluf, trazendo uma abordagem dinâmica e interativa voltada ao público digital. Ou seja, por conta da GETV, nós teremos 3 transmissões diferentes para o mesmo jogo do mesmo grupo de mídia, no caso, o Grupo Globo. Ou seja, você pode escolher pela TV aberta, pela Sport TV ou pela GETV. Se você tiver acesso às 3 plataformas, você escolhe aquela linguagem que mais lhe agrada, aquele narrador que mais lhe emociona, aquele comentarista que você mais gosta. Isso é realmente revolucionário, é muito interessante. Acho que só falta agora para ser o creme. Eu não sei se o YouTube permite isso ainda, mas seria as 3 sinais no mesmo vídeo. Você só escolheria que sinal você iria querer ver. Aí acho que seria o ápice dessa brincadeira aí, brincadeira no bom sentido, né? E no duelo contra o Japão, terça-feira, dia 14, 7h30, a mesma ideia, transmissão da TV Globo, Sport TV e GETV. E para fechar esse vídeo falando de GETV, tem outro assunto que não tem muito a ver, mas que é bem interessante, já que a GETV está ressuscitando Você Decide e vai deixar que o público escolha qual é o clássico do Brasileirão que será exibido. Eu falei há minutos atrás, que o canhão da Globo tinha esse trunfo frente ao Cazé, que tinha aquele jogo que ele conseguiu comprar e deu. A Globo não, tem a possibilidade de botar o jogo que ela quiser e ainda vai dar isso na mão do internauta, gera visualizações para o site do GE, gera expectativa e ainda gera engajamento. Uma estratégia muito interessante, estratégia que já vem sendo usada em plataformas de teledramaturgia e entretenimento do grupo, busca ampliar a interação com o
público, a GeTV decidiu delegar aos espectadores a missão de definir a programação do canal da semana. A plataforma do streaming esportivo do Grupo Globo lançou uma enquete no YouTube, no próprio YouTube, para a escolha do clássico a ser exibido na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As opções são Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, que vão acontecer nesta quarta-feira da semana que vem, às 21h30. Ou seja, você pode escolher, quer ver Santos e Corinthians, dois times ali, o Santos lutando contra o rebaixamento e o Corinthians querendo se estabilizar no meio da tabela da Série A, ou Atlético Mineiro e Cruzeiro, com o Cruzeiro brigando na parte de cima da tabela, almejando inclusive o título. Tá um pouco difícil, mas não tem todo o direito de sonhar. Ou seja, esse vídeo aqui que a gente tá falando da Cazé TV mostra que nesse primeiro mês muitos acertos, agora mais um acerto incrível, usando todo o poder de mídia da Globo para aumentar o seu alcance. Eu li tudo isso, não mostrei na tela, mas porque eu sou burro. Mas é isso, né? Um mês de GeTV. Realmente foi um acerto da Globo. Imagino que comercialmente essas informações tenham agradado seus patrocinadores e que possa atrair até mais patrocínios, ou ainda melhorar as cotas de patrocínios para as próximas negociações para a temporada de 2026. Enfim, no final das contas, quem ganha somos nós, consumidores, amantes do futebol, amantes dos esportes, que podemos ter conteúdo de qualidade e gratuito aqui no YouTube. O que é que você acha disso tudo? Você já viu a Cazé TV? A GeTV? Você gosta? Deixa sua opinião aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. E eu tô deixando 2 vídeos aqui. Vídeos que tratam sobre mídia esportiva, futebol brasileiro, mercado de transferências. Clica lá que você não vai se arrepender.